Luísa, sou residente do primeiro ano do Hospital Oftalmológico de Brasília. Vou falar hoje sobre o uso de toxina botulínica e bupivacaína no estrabismo, sob orientação do Dr. Natanael Abreu. Então, o tratamento cirúrgico do estrabismo, ele tem como objetivo equilibrar as forças dos músculos extrínsecos oculares, mas também ele compromete a musculatura normal, provoca cicatrizes ou até o estrabismo secundário. Por isso, tem essa necessidade de se buscar um tratamento farmacológico. Entre os anos de 1817 e 1822, o médico alemão Augustinus Kerner descreveu os sintomas clínicos do botulismo, como desaparecimento da secreção lacrimal, pupilas dilatadas, paralisia dos músculos extrínsecos oculares e supressão da secreção salivar. Com isso, ele acabou sugerindo o uso terapêutico dessa toxina para bloquear os movimentos anormais. Em 1973, Alan Scott e seus pesquisadores experimentaram o uso da toxina botulínica A em macacos rhesus. Ele iniciou a pesquisa em humanos em 1977. Nos seus relatos preliminares, mostrou que a toxina poderia ser utilizada como alternativa à cirurgia tradicional do estrabismo. Já em 1989, essa toxina botulínica foi liberada para o tratamento do estrabismo nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, foi aprovada em 1992 para indicações terapêuticas e, em 2000, para o tratamento de rugas e hiperidrose axilar e palmar. No mecanismo de ação, as toxinas do Clostridium botulinum, que é essa bactéria anaeróbica gram-positiva, elas são potentes neurotoxinas classificadas em 8 sorotipos. Os tipos A, B e E são associados à intoxicação humana. A ação da toxina botulínica de tipo A ocorre na terminação nervosa, sendo processada em 3 etapas: o acoplamento, a internalização e a paralisia. Essa toxina, quando ela é injetada, é rápida e firmemente acoplada aos receptores das fibras colinérgicas, como podemos ver nas imagens, a ilustração. O acoplamento ocorre através da porção pesada da cadeia peptídica tóxica. A penetração da toxina através da membrana até o compartimento intracelular é realizada por essas vesículas sinápticas, que podemos ver aí a representação na imagem. A paralisia muscular ela vai ser causada pela inibição da liberação da acetilcolina, e o efeito parético da toxina é dose dependente, sendo o pico máximo ocorrendo após 5 a 7 dias dessa aplicação. As preparações comerciais, como podemos ver, o mais famoso Botox, Sport, também tem o Xamin, Prozigno e o Botulift. Algumas das preparações comerciais mais vendidas. Já no estrabismo, propriamente dito, a injeção dessa toxina foi desenvolvida como uma alternativa para a cirurgia, para tratar alguns desvios com ângulos pequenos, exotropias infantis, os desvios residuais, exotropias, reduzir a contratura do antagonista nos estrabismos paralíticos e nos pacientes que não querem ou não podem operar. Além disso, ela tem indicação em alguns casos de oftalmopatia de Graves e nistagmo. Essa paralisia ela vai atuar na mudança de posição do olho e altera o comprimento do músculo por 2 a 3 meses, mais ou menos. Quando o músculo injetado ele se torna paralisado, o olho entra no desvio do sentido contrário. Isso ocorre pela ação do músculo antagonista. Ao permanecer assim por algumas semanas, ocorre um aumento no número dos sarcômeros no músculo encurtado. Quando o efeito começa a passar, o olho tende a voltar para a posição inicial, porém ela sempre será mais equilibrada. O inserção neurocraniano é uma indicação frequente para injeção. O músculo reto medial ele é injetado para reduzir a contratura. Tem um bom efeito na diplopia também. Nos casos com bom prognóstico, promove uma reabilitação precoce. A toxina é importante também na paralisia do quarto nível craniano, em pacientes que aguardam a cirurgia. As de esotropia congênita, uma intervenção precoce através da injeção de toxina bilateral dos músculos retos mediais pode restabelecer o fluxo de fusão, com bons resultados comparados ao tratamento cirúrgico por ser um procedimento mais rápido e mais seguro. Em contrapartida, muitos médicos não veem vantagem na aplicação se for necessária uma anestesia ou uma sedação em crianças.
sendo esse um dos pontos negativos da sua aplicação. Alguns efeitos colaterais, como pitose, envolvimento dos músculos adjacentes, exotropia temporária e a necessidade de mais de uma aplicação, vai tornar esse procedimento oneroso e pouco atrativo, tanto para os pais quanto para os cirurgiões, também para as próprias crianças. Aqui novamente algumas indicações, só para reforçar. Exotropia ou exotropia com leve a moderado desvio angular, menos de 40 diopias. Exotropia concomitante de início agudo, estrabismo residual ou consecutivo pós-operatório, cerca de 2 a 8 semanas após. Estrabismo paralítico agudo para aliviar a diplopia, principalmente do sexto par, às vezes também pode ser considerado quarto par. Doença ocular ativa da tireoide, olhos inflamados ou pré-fetícios. Já nesses casos, essa injeção pode ser menos efetiva, como o uso sozinho em grandes desvios, se o paciente tem um desvio muito grande, somente a toxina não é suficiente. Estrabismo restritivo ou mecânico por trauma, doença ocular crônica da tireoide, por exemplo. Estrabismo secundário por ressecação muscular excessiva ou deslizamento muscular. Padrões alfabéticos, que são as síndromes, principalmente as síndromes AVX, desvio vertical dissociado e estrabismo paralítico crônico. Também associada à cirurgia para esotropia de alto ângulo ou paralisia do sexto par de alto ângulo. Para poupar musculatura em pacientes com risco de isquemia do segmento anterior também. A tópica pode ser geralmente feita com proparacaína 0,1% ou por um anestésico tópico. Pode estilar também uma gota de fenilefrina para promover uma vasoconstrição, se necessário. Aí você vai pedir ao paciente para olhar para o lado oposto ao campo de ação do músculo a ser injetado, iniciando a inserção da agulha e em seguida pede para o paciente olhar para a direção do campo de ação do músculo. Pode também ser usada a técnica com eletromiografia, mas tem um alto custo, então depende muito das condições do ambiente e da disposição econômica do paciente. Pode ser usada também uma pinça para apreensão do músculo e agulha de insulina comum. A diluição da toxina é feita com a solução salina 0,9%. Volume máximo injetado recomendado é de 0,1 ml de solução por músculo. Nas crianças, a dose da toxina, no caso o Botox, varia entre 2,5 e 5 unidades. Nos adultos, entre 5 unidades para o estrabismo e 10 a 20 unidades para o estrabismo paralítico. Aí tem a questão das doses. Até 3 anos, recomenda-se 2,5 unidades no olho dominante e 2,5 unidades se desvio menor que 30 ou 5 se maior que 30 no olho não dominante. De 3 a 10 anos, 2,5 unidades no olho dominante e 5 unidades no não dominante. 1,5 unidades para o músculo reto superior, especificamente. 1,5 a 2,5 unidades para os músculos oblíquo inferior e reto inferior. E 3 a 5 unidades para os músculos reto lateral e medial. 10 unidades se botox na presença de fibrose. Algumas orientações: examinar os pacientes entre 7 e 14 dias após cada injeção. O músculo reto medial ele é o mais frequentemente injetado, pois é o único isolado anatomicamente. A injeção nos retos verticais pode provocar paralisia dos oblíquos associados, então tomar bastante cuidado quanto a isso. A injeção do reto lateral pode infundir-se para o oblíquo inferior também, então também bastante atenção. Mencionados, vamos repetir: blefaroptose, principalmente por difusão da toxina para o músculo levantado da pálpebra, geralmente é temporário, regride em 3 semanas. O desvio vertical, geralmente por cerca de 6 meses, e a medrise, principalmente pela lesão do gânglio ciliar. Então, presta bastante atenção e ficar bem atento quanto a esses efeitos. Aqui falando sobre outras substâncias. Nessa mesma pesquisa, Scott empregou a bupivacaína, aumentando a força do músculo enfraquecido. A bup é um anestésico usado em anestesias peri e retrobulbar. Ela vai afetar principalmente os músculos extrínsecos oculares por dano seletivo nas fibras, preservando as membranas celulares, os nervos e as células satélites. Vão se proliferar e formar novas fibras musculares, reparando o dano inicial e provocando essa hipertrofia muscular
que aumenta a contratilidade e acaba por alinhar o olho. Ela também pode ser usada isolada ou em associação com a toxina, sendo segura e efetiva no tratamento dos níveis moderados, ou seja, maior que 30 dioptrias prismáticas para os adultos. Para concluir, o uso da toxina botulínica acabou por realizar uma transformação nesse tratamento do estrabismo, tanto por evitar a cirurgia quanto trazer mais conforto ao paciente que aguarda essa cirurgia. E assim, é necessário, incentivar a pesquisa para trazer outras possibilidades de uso de outras substâncias que também vão modernizar esse tratamento do estrabismo. São as minhas referências. Muito obrigada.